Querida igreja, hoje nós vamos continuar no estudo do livro de Apocalipse. Parece que as coisas estão melhorando, estão clareando, não é? E hoje é a 7ª carta, agora à igreja de Laodiceia. Vocês sabem que eu falei, já disse para vocês, que geralmente acontecia o seguinte: de primeiro lugar, o apóstolo João, ao receber a revelação, colocava as coisas boas da igreja, não é? Realçava as coisas boas, para depois, pedagogicamente, falar das coisas que precisavam melhorar. E aí ele dava recomendações. Mas vocês vão perceber que a igreja de Laodiceia não se apresenta coisa boa nenhuma. Vocês vão ficar... Realmente, você já conhece, eu acho, né? Até os textos da igreja de Laodiceia. Laodiceia era uma cidade que ficava perto da Filadélfia. Era conhecida como uma cidade industrial e comercial. Era uma cidade bastante rica e era conhecida pela sua riqueza porque tinha uma produção de unguento para os olhos, que era muito conhecido naquela época. E também era conhecido como uma coisa que favorecia a saúde das pessoas. E também tinha um tecido preto lustroso de lã, que era muito conhecido e muito famoso e muito vendido. A cidade ficava próxima de 2 cidades, uma que tinha águas bem quentes, chamada Hierápolis, e outra chamada Colossos, de águas frias e puras. Então eu gostaria agora de refletir com você sobre uma historinha. Não sei se você conhece, mas eu conheci essa historinha na minha infância, na minha adolescência, nos livros de português. Sempre vinha essa história: o rei está nu. Você conhece? Sim, então vou relembrar quem conhece. Quem não conhece vai conhecer agora. Era um rei muito vaidoso. Ele era tão vaidoso que ele acreditou em um alfaiate que queria vender um tecido maravilhoso, um tecido belíssimo, que só enxergaria quem fosse inteligente. Quem fosse tolo não iria enxergar. E o rei achou bom. Ali no seu reino, ele iria então distinguir quem seriam as pessoas inteligentes. E ele pediu, ele disse: pode trazer, eu pago seja quanto for. E depois de um mês o alfaiate traz aquela roupa e veste o rei. E o rei se sente assim todo vaidoso. Só que ele não enxergava nada. Ele ficou admirado porque ele não via nada naquela roupa que aquele alfaiate dizia: belíssimo, você está cada vez mais bonito. E o rei ficou calado para não parecer ser um tolo. E de tantos elogios que o alfaiate deu, ele resolveu caminhar pelas ruas da cidade. E ele assim saiu, desfilou todo orgulhoso, sem enxergar que ele estava nu. E as pessoas, quando viam o rei, ficavam caladas. Ninguém falava. Por quê? Para não passar por tolo. Mas uma criança, em toda a sua inocência, gritou: olha, olha, o rei está nu. Ninguém conseguiu segurar o riso. Todos gargalharam e só então o rei compreendeu que fora enganado. Envergonhado e arrependido, o rei voltou ao seu palácio e escondeu-se, e arrependido da sua vaidade. Este conto tem tudo a ver com a igreja de Laodiceia. É um conto de Anderson. E tem tudo a ver com a igreja de Laodiceia, porque se considerava rica e autossuficiente, mas não conseguia enxergar a realidade de ser uma igreja vaidosa, uma igreja sem fé, com fé superficial, e uma igreja improdutiva. Eu vou ler aqui a passagem bíblica e vocês vão constatar isso mesmo. Encontra-se em Apocalipse 3, de 14, eu vou ler de 14 a 17. O início diz assim: ao anjo da igreja
em Laodiceia, escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, quer dizer, Jesus Cristo, o Amém, a verdade. E ele fala, diz o quê? Conheço, diz para a igreja, conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida, não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz. Sim, você é miserável, pobre, cego e nu. Que palavras duras, logo de início. Ele não fala nada de bom e não diz realmente, porque não encontra. E fala que realmente aquela igreja é uma igreja triste, é uma igreja realmente pobre, é uma igreja infeliz, é uma igreja cega, e é uma igreja nua que não enxerga a sua realidade. E, ainda mais, disse essas palavras duras, não é nem fria nem quente, que tem vontade de vomitá-lo da minha boca. Tem vontade de vomitá-lo. Vomitar é um modo de o corpo rejeitar qualquer coisa com a qual ele não consegue lidar. Qualquer coisa que ele não consegue digerir direito. Então, vomitar é rejeitar. Foi essas palavras de Jesus Cristo que queria rejeitar aquela igreja. O que isso quer dizer mesmo? Que Deus não consegue aceitar uma fé morna, aquela fé indiferente que vive de aparência, porque uma fé fria pode de repente se tornar quente. Mas uma fé morna, aquela indiferente, é difícil de aceitar. E no versículo 17, a igreja se vangloria. Mostra-se orgulhosa, sou rica, estou bem de vida e não preciso de nada. E nada disso era verdade. A igreja poderia até produzir, até possuir riquezas. A igreja poderia ter um belo templo, um belo edifício, ter um excelente boletim, ter bons relatórios financeiros, quem sabe, mas não agradava a Deus. A vontade do Senhor Jesus era de vomitá-la. Eu quero continuar a leitura agora lendo o aconselhamento que se dá à igreja. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico, mas rico espiritualmente. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente. E o colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Veja bem, são os conselhos dados aqui, não é? Que realmente compre o ouro espiritual, coisas espirituais que possam enriquecer realmente a igreja. Vestes brancas, vestes da justiça, vestes da graça de Deus. E também esse colírio para ungir, como eu falei, que eles tinham colírio naquela época, né, naquela cidade, mas um colírio para tirar a cegueira espiritual. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. É o conselho. É o conselho para mim e para você, para que possamos ser zelosos e se arrepender dos nossos pecados. Aí ele continua e vai dizendo o seguinte, ele faz um convite, agora é um convite. E esse convite ele faz, e é um convite que muitas vezes nós acreditamos que seja só usado para o evangelismo. Diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. A gente usa sempre para evangelizar, que Deus está à porta do nosso coração batendo. Mas no contexto, João escreve à igreja de Laodiceia. Escreve para os crentes,
Parece que Jesus Cristo estava fora da igreja. Jesus Cristo estava fora da vida daqueles crentes. Por isso ele quer que a igreja abra a porta, que os crentes abram a porta e possam cear com Jesus Cristo. E ele fala ainda assim: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Aí veja bem, Jesus Cristo, ele não perdeu a esperança, ele dá uma chance. Abra a porta do seu coração. Eu quero cear com você. Jesus Cristo, ele diz, eu quero sentar-se no trono juntamente com você. Se arrependa de tudo que vem acontecendo. Então essas são as palavras de Jesus Cristo à igreja de Laodiceia. E ele diz tudo isso porque ele quer ter comunhão, ele quer ter participação e o desejo de participar da vida daquela igreja de Laodiceia, como também da nossa vida. Ele está à porta e quer entrar em nossa vida, não só numa área, não só no domingo, mas todos os dias de nossas vidas. E ele promete essa recompensa ao vencedor, sentar-se ao lado dele. O Ari Wisby, ele fala que essas cartas às igrejas, às 7 igrejas, é como se fosse uma radiografia apresentada por Deus, a fim de que cada igreja se examine e mude o que precisa ser mudado. Nós também precisamos mudar aquilo que precisamos que mude em nossas vidas, precisa ser mudado em nossas vidas. Estas cartas são cartas de encorajamento e repreensão. Que o Senhor nos ajude assim a ouvir aquilo que o Espírito está dizendo hoje à igreja e a cada um de nós. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer pela palavra, Senhor, a palavra que nós encontramos no livro de Apocalipse nesta noite, meu Pai. Obrigada, Senhor, porque tu tens sido claro para nossas vidas, que nós precisamos nos arrepender, Senhor. Precisamos abrir a porta do nosso coração. Ó Senhor, ser com nossas vidas, ser, Senhor, com os nossos sentimentos, para que nós possamos perceber a realidade, nós possamos perceber aquilo que não tem agradado a Ti, Senhor, e possamos agir de maneira diferente. Abençoa a nossa igreja, meu Pai. Eu te peço tudo isso em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, que reina para todo sempre. Amém.